Boa tarde a todos, obrigada pela pontualidade de já estarem entrando na sala. Vamos estar aqui juntos nos próximos 40 minutos, uma hora. Mas em primeiro lugar eu gostaria de estar agradecendo o GoWork por esse convite, de estar convidando a 3E e eu para estar fazendo essa palestra aqui com vocês. O GoWork está iniciando com um projeto que chama Conceito Incubador, onde ele vai estar estimulando o empreendedorismo dentro dos escritórios. E pensando nisso, como é que a gente estimularia esse empreendedorismo, veio o tema da palestra, que é como permanecer no jogo em momentos desafiadores. Eu acho que está todo mundo nesse momento, mas já vocês estarem entrando para essa palestra, já mostra que vocês têm um diferencial e uma vontade de estar no jogo. Contando um pouco do que eu faço, né, quem que é a 3E e como é que a gente funciona. Não, a 3E é uma empresa de fomento do empreendedorismo, onde esses 3E eles significam educar o espírito empreendedor, onde você tem na parte de educação treinamento, de espírito você tem um desenvolvimento humano e de empreendedor você trabalha com a mentoria. Nossa ideia é sempre estar trazendo as ideias que as pessoas têm, empoderando essas ideias, para elas conseguirem transformar essa ideia num negócio, num plano de negócio, ou até dentro das empresas que elas trabalham, para assim garantir um benefício em prol do todo. Então é uma força que a gente acredita que existe em todas as pessoas, que retorna para uma sociedade de uma maneira muito melhor. Então esse é o grande propósito da 3E. Meu nome é Kátia Gaspar, estou me apresentando agora. Eu acredito na força empreendedora que existe em cada pessoa. Essa força, algumas pessoas elas nascem com ela, mas pelos estudos da neurociência é provado que a gente consegue desenvolver tudo o que é necessário num indivíduo para ele potencializar um negócio, potencializar as ideias dele e transformar isso novamente em benefício do todo. A gente entra aqui no primeiro slide falando da crise no Brasil, é um momento que está todo mundo vivendo, está todo mundo recebendo informação esse ano, um momento super instável, um momento que gera muitas emoções, né? E a gente vai entrar nesse tema, não para falar e aprofundar sobre esse tema, mas para falar o que ele reflete nos nossos pensamentos e na nossa capacidade de sim estar dentro do jogo. Primeira emoção que vem quando você pensa em crise, vem a preocupação, o que eu faço? Você começa a se questionar frente a um cenário que você não estava esperando, frente a um cenário desconhecido. Então vem sempre um sentimento muito ruim para esse novo cenário, para esse novo momento. Daí também você tem algumas pessoas que tendem a sentir esse cenário que elas passam a querer fazer. Eu quero fugir, eu quero morar fora, eu quero ir para o exterior, eu não sou mais brasileiro, eu não consigo mais viver aqui. Então o índice de gente que está indo morar fora do Brasil está sendo muito grande. Ou também o que pode acontecer, esse foi o grande movimento que teve nas ruas, que para mim foi uma coisa admirável, onde você vê todos os brasileiros querendo uma coisa diferente, querendo uma mudança, querendo que isso não fique mais dessa forma. Então quando você tem qualquer cenário negativo, e a gente vai entrar um pouco mais na frente para mostrar como é que isso funciona no cérebro humano, as pessoas têm 3 reações: lutar, fugir ou paralisar. Então nessas 3 imagens a gente consegue ver o que ela simplesmente falava. A crise no Brasil tem como atitude no comportamento de todo mundo, o que as pessoas passam a começar a fazer a partir de um cenário que elas passam a ver. Então fica a grande dúvida, né? Quando a gente está em estados de medo, de ansiedade, de preocupação, estados que geram emoções negativas, geram sempre a questão: o que eu faço com isso? O que eu faço agora? Como é que eu vou contornar essa situação? Então são estados emocionalmente muito fortes. Para que a gente mostrou todos esse cenário, trouxemos todas essas fotos para vocês que estão do outro lado? A gente está ao vivo, mas eu não estou te vendo, mas eu sei que vocês estão aí, entenderem, começarem a sentir dentro de vocês mesmo o que acontece com a gente quando a gente vê essas notícias, quando a gente recebe essas informações.
Nosso cérebro é uma máquina que garante a sobrevivência. Então ele funciona para mostrar para a gente, no ambiente, se aquela situação que a gente está vendo é uma situação de ameaça ou de recompensa. Ele está vendo o sistema límbico dele, ele está o tempo todo, a cada 5 segundos, mapeando todo o nosso cenário e mandando a informação para o nosso sistema límbico, que é o nosso centro emocional, para falar que tipo de comportamento a gente deve ter. Entendeu? Ele mapeia o cenário, joga para os pensamentos que você tem e daí fala que tipo de comportamento você tem que ter. O único problema é que quando a gente está com esse estado emocional muito alto, a gente passa a ter comportamentos baseados na emoção e não necessariamente são os melhores comportamentos que você deve ter quando você está numa situação de estresse, quando você está numa situação que você acha que é desfavorável. A ideia é que você consiga trabalhar com essa parte da frente, em balanço com o sistema límbico, que é o córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal é a parte racional do nosso cérebro, é onde a gente tem a nossa capacidade consciente, quando a gente consegue pensar, memorizar, concentrar e inclusive pensar sobre aquela emoção que está vindo do nosso sistema límbico. Então, quando eles dois estão balanceados, é muito mais fácil você ter um comportamento muito mais adequado para a situação do que você teria só usando o sistema límbico ou só usando o córtex pré-frontal. A ideia não é que você só tenha atitudes racionais, a ideia é que você consiga equilibrar o que você tem no teu centro emocional, o que teu cérebro está percebendo e trazendo como emoção no cenário, e conscientizar essas emoções com o córtex pré-frontal, garantindo a potencialização do teu cérebro. A gente trabalha muito para potencializar o cérebro, a inteligência emocional. Por que isso? Em todos os trabalhos de coaching que a gente faz, e até em palestras que você pode ver no YouTube do Daniel Goleman, que foi o que trouxe para todo mundo a inteligência emocional, as pessoas sentem diferenças de QI. Tem pessoas com QI mais altos do que outras, mas quando você olha isso e olha a performance da diferença de QI nos resultados, elas não divergem tanto. Mas quando você compara a inteligência emocional de uma pessoa com a inteligência emocional mais alta de outra pessoa, o impacto que isso dá no resultado é muito maior. Então, uma pessoa que consegue maximizar o cérebro dela usando o córtex pré-frontal e ter uma inteligência emocional maior, ela consegue sim alavancar os resultados de uma forma muito mais orgânica, muito mais sustentável, porque ela está muito mais balanceada. Mas para começar a fazer isso não é fácil. Tudo começa sempre fora da zona de conforto. E por que a gente fala fora da zona de conforto? Fora da zona de conforto é até estar pensando diferente. Quando a gente está numa situação de estresse, automaticamente a gente passa a pensar com o que a gente tem de pensamentos já acumulados, de cenários que você já viu, de cenários passados. E como você reagiu no passado para você começar a reagir da mesma forma no momento presente. Quando a gente começa a falar em inteligência emocional e fora da zona de conforto, o que a gente está falando? Para você começar a olhar para frente num estado emocional muito mais adequado. E isso dá trabalho, porque é muito mais fácil a gente entrar numa história contando sobre o nosso passado e todos os detalhes do nosso passado, do que conseguir ver uma nova história a partir do presente para o futuro, porque você vai ter que estar trazendo os detalhes para o futuro, que são detalhes desconhecidos, e você vai estar tendo que criar um novo plano num cenário que você não sabe, que é um cenário para frente. Então, assim, quem se dispor a estar no jogo deve estar bem preparado para jogar com força fora da zona de conforto, porque na zona de conforto o jogo vai perder, o cenário mudou. Quando a gente fala fora da zona de conforto, tem duas grandes situações que a gente olha. Você olha para um problema, você olha, vamos usar de novo a crise no Brasil. Nossa, o Brasil está em crise, é uma corrupção, esse governo não dá certo, as pessoas não gostam de trabalhar, e aquele muro de lamentação, é aquele muro de detalhes sobre o problema, e você vai do problema para o drama, ninguém consegue ver o fim daquilo, fica aquele lamaceiro. Bom, não adiantou nada.
foram horas de trabalho perdido, foram horas do dia perdido. A ideia é que vocês foquem na solução. Ok, é esse país que nós temos. E como é que a gente vai conseguir encontrar saídas positivas dentro desse cenário? São essas pessoas que nós temos. Como é que a gente vai buscar soluções para essas pessoas estarem estimuladas e rendendo mais? Parece fácil, mas parece difícil, parece fácil, cada um tem os seus insights. Eu, particularmente, acho que isso é a grande questão de você querer ser um empreendedor, ele começa por aí. O empreendedor não é uma pessoa que pode sim trocar de emprego, pode sim botar a culpa no chefe, pode sim botar a culpa nos funcionários. Ele é uma pessoa que sim se responsabiliza por encontrar as soluções adequadas para aquele negócio que ele decidiu ter e decidiu implantar. Então, assim, é a primeira característica que tem que ter. E a boa notícia é que aonde a gente bota a nossa atenção é aonde a gente faz novas conexões. Se eu colocar foco no problema, eu vou argumentar o tempo todo que eu estou certa. Se eu colocar foco no meu olhar de como eu resolvo isso, eu vou começar a receber informações que vão me trazer ideias que as pessoas falam, como é que eu vi? Que oportunidade eu encontrei? Por que essa pessoa encontra oportunidade? Porque ela não está olhando para o problema. E a analogia é simples. Tem estrangeiro que vem para o Brasil, olha esse país, que é um país em desenvolvimento, e vê a carência de oportunidades que a gente tem dentro desse país. Muito mais ampla do que num país desenvolvido, onde as empresas são muito maiores. Então, a gente está num país propício para o empreendedorismo. Então, cabe a gente mudar o nosso olhar para criar essas oportunidades, para desenvolver o nosso país com as nossas próprias mãos, olhando para as oportunidades. Mas tudo começa no propósito. Se você não tem um significado para você fazer aquilo, se a tua ideia não representa nada para você, se ela não te move, você não consegue estar nessa busca diária para estar com esse comprometimento em busca desse esforço, porque empreendedorismo não é uma coisa tranquila, como algumas pessoas pensam que é só você não ter chefe e você vai ser dono do teu negócio. Não, você vai correr atrás desse significado diariamente. Você tem algo que você percebeu que é muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro, e sim botar a sua ideia em prol de um todo. Botar a sua ideia que significa uma mudança de sociedade que beneficia a todos. Então a gente tem vários exemplos de empresas que, a partir da necessidade do próprio empreendedor, ele conseguiu construir uma solução que atendeu a necessidade de muitas pessoas. E esse é o propósito, é o que significa você acordar, o que te move todos os dias para você estar empreendendo, o que você ganha com isso, porque mais do que o resultado é o valor emocional, o valor de significado que isso representa para você. A gente está trazendo aqui várias vezes eu comentando o quanto você tem que ser responsável. Não existe empreendedorismo se você não tem uma atitude responsável. Eu sou responsável pela solução, eu sou responsável pelo todo, eu sou responsável pelas famílias que trabalham comigo, eu sou responsável pelos clientes que compram da minha marca. Então, assim, se você não tem esse senso de responsabilidade, o empreendedorismo não faz sentido para você, porque o empreendedor é sim uma pessoa que faz, é uma pessoa que busca, é uma pessoa que garante que a força está com ele, que ele tem gente junto com ele, porque ele engaja com ele toda uma humanidade, ele engaja pessoas ao redor dele. Eu lembro que eu tive um coach que eu estava procurando dentro da marca da empresa dele, ele chama Eduardo Moreira, da Citron Gastronomia, e foi muito interessante, porque quando eu perguntava para ele o que ele estava fazendo com a comida, o que representava aquilo para ele, na realidade o produto era simplesmente um fim, mas o que ele gostaria mesmo era de fazer crescer, ele era responsável pelas famílias que trabalhavam com ele naquele negócio. Então esse senso de responsabilidade é muito importante para todo empreendedor dentro da empresa que ele está. O que você está fazendo aí? Qual é a responsabilidade que é sua, qual que é do outro? Qual que é do cenário? E como você começa a ter um círculo de influência muito maior do que aquele que fica estagnado na zona de conforto. Sim, o cenário é esse, e o que eu estou disposto a fazer para mudar? Porque está nas tuas mãos. Outra coisa muito importante, a gente fala de propósito que traz o significado,
fala da responsabilidade, que traz uma coisa mais dura, mais de proatividade, de comprometimento, mas é a diversão. A gente precisa se divertir trabalhando, a gente precisa se divertir empreendendo, a gente precisa se divertir com as pessoas. Por que isso? Eu tenho uma explicação científica nisso, neurocientífica. O córtex pré-frontal, ele precisa do neurotransmissor para ele conseguir ter os melhores pensamentos. Então, trazer bom humor, trazer alegria, trazer esse compartilhamento é muito importante para o próprio empreendedor, para a equipe, para a empresa, conseguir ter um olhar muito mais positivo. E a gente recarregar o nosso cérebro para olhar para o que é de positivo e não para o que é de negativo. Porque quando você vê um cenário e você percebe ele de uma forma negativa, automaticamente você começa a pensar do lado esquerdo do seu cérebro, começando a ver todo o pessimismo. Quando você consegue ter o bom humor e começar a ser resiliente para o cenário e conseguir manter o bom humor, o otimismo naquilo, você começa a recarregar o teu cérebro do lado direito. E quando você recarrega do lado direito, você consegue ver o mar de oportunidades, o mar de soluções que você pode ter. Fora que você tem as pessoas muito mais próximas de você. Porque o empreendedor, ele não consegue ter qualquer empresa sozinho. Ele precisa das pessoas. Ele precisa estar com gente ao lado dele. E essa diversão aproxima. As pessoas não se sentem no estado de ameaça, elas se sentem no estado de recompensa. Eu quero estar com você, eu quero trabalhar com você. Eu me sinto bem estando nesse negócio. Então a performance dela automaticamente ela tende a aumentar. Quando a gente fala em propósito e responsabilidade, em todos os casos de coaching que eu atendo, eu percebo que o empreendedor ele pode trabalhar 24 horas por dia. Aliás, ele trabalha 24 horas por dia, ele trabalha no final de semana, ele trabalha durante o dia, ele trabalha quando ele viaja, ele está o tempo todo pensando no negócio dele, ele está o tempo todo solucionando, onde ele está num outro negócio, ele está buscando informações para estar trazendo para o negócio dele, dá essa ansiedade, dá essa exaustão. Ele começa a cansar, ele começa a não conseguir performar na melhor performance dele. E o pior, ele começa a não trazer pensamentos novos. Então, quando você tem o equilíbrio da tua vida com o teu trabalho, você está muito mais conectado com o todo do que com só o seu negócio. Você pode estar trazendo uma ideia inovadora para o teu negócio, fazendo uma coisa completamente diferente do que é trabalhando. Eu tive um coach muito interessante, porque ele tinha dois objetivos que eram de trabalho, né, para o negócio dele, e um objetivo pessoal, que era como ele se relacionaria com a mulher dele. E foi lavando o prato para a mulher dele que ele conseguiu ter uma grande sacada pro negócio dele. Por que isso acontece? Quando a gente entra em tarefas automáticas, quando a gente entra em tarefa que a gente não precisa pensar para fazer, a gente automaticamente se sente mais poderoso, se sente mais forte e a gente acalma nossos pensamentos e a grande ideia que estava lá embaixo no nosso inconsciente surge. Então não é só trabalhando 24 horas que você garante que você vai ter alta performance. Aproveitando a tua vida, conectando com as pessoas, você pode ter a grande ideia porque você está num ambiente completamente diferente. Então vale a pena sempre tentar estar equilibrando para você conseguir até ter essa mente saudável para essa responsabilidade que você tem de gerir o negócio. Equipe faz parte. A grande diferença de um empreendedor de um grande empreendedor é que ele entende isso. O grande empreendedor ele sabe que ele tem pontos fortes e que ele tem pontos fracos e que ele não vai conseguir ser o super-homem. Aquilo é muito grande, ele quer ir muito longe e para ir muito longe sozinho ele não vai conseguir. Então o que ele faz? Reconhece o que ele tem de bom e sabe escolher pessoas com habilidades diferentes dele que complementem ele. Então ele não entra para concorrer com uma equipe, ele não tem concorrentes. Ele tem um monte de pessoas que juntos formam o tal super-homem que ele precisa ser, ou a super-mulher, falando no caso de uma empreendedora. Então o grupo vira muito mais orgânico, porque eles estão lá para colaborarem realmente com o que cada um tem de melhor. E não para um virar o outro, mas cada um na sua função, trabalhando em prol de um objetivo comum, que é esse crescimento, que é o negócio, é o que funciona em todas as empresas. A gente estava falando de algumas coisas que fortalecem a nossa inteligência emocional.
Então a gente trouxe o propósito, a responsabilidade, a diversão e a equipe. Como é que isso tudo funciona numa visão mais macro? No primeiro momento você tem que trazer isso para uma autoconsciência. O que é autoconsciência? É você saber o seu valor. Você tem autoestima, tem amor por você, o quanto você se respeita, que está dentro da autoconsciência. No segundo momento é você conseguir saber se o seu senso de realização. Então, eu realizo mais do que eu percebo que eu realizo, ou o que eu realizo realmente é dentro da minha capacidade. Como é isso para mim? As minhas metas são tangíveis, ou eu boto meta muito acima, ou eu boto meta muito abaixo. Você está olhando para dentro de você para reconhecendo as suas forças. E também ter uma consciência emocional. O que eu sinto quando acontece isso? Qual o motivo de eu sentir isso? Porque isso você vai estar se integrando com um ser humano para conseguir ter a tua autorregulação. Aconteceu isso, eu estou sentindo isso, e quando eu sinto isso, eu posso tomar tais e tais atitudes. Então você não toma automaticamente uma atitude só. Você consegue ver qualquer emoção, que outras soluções você pode ter e qual é o comportamento que é melhor você escolher ter. Não é para você deixar de sentir emoção, mas sim para escolher um comportamento que vai vir daquela emoção que te garante que você tem um resultado muito mais positivo do que negativo. Então você consegue ficar muito mais autoconfiante, muito mais centrado, muito mais dono do teu comportamento. Não é mais o teu sistema límbico que manda em você. É você que controla o teu sistema límbico e o teu córtex pré-frontal para conseguir ter uma atitude. Quando você vai garantindo isso, automaticamente você sabe qual é o sentido do que você está buscando. Então você tem uma motivação para estar em ação, porque você sabe qual a importância de ter uma atitude, qual o resultado que aquela atitude vai ter. Então você passa de um cenário de passividade para um cenário de proatividade. Eu busco ter atitudes que me tragam resultados positivos e eu estou comprometido com isso. A partir do momento que você se conhece, você tem essa consciência das suas emoções, automaticamente você passa a conhecer o outro. Então, quando o outro vai ter algum gatilho, algo que vai estar trazendo um comportamento que você pode não achar adequado, você consegue desenvolver uma empatia a ponto de conversar com o outro e entender o que realmente está acontecendo com essa pessoa. E quem está no controle domina a outra pessoa. Então, assim, se você é uma pessoa desestabilizada, mas você é forte, você domina o que está estabilizado mais fraco. Se você garante que você é a pessoa que tem essa autorregulação, essa autoconsciência, promovendo o desenvolvimento de todo mundo que está do teu lado, então assim, a primeira coisa que você tem que garantir quando você deseja entrar no empreendedorismo é que sim, eu estou comprometido ao desenvolvimento de todas as pessoas que estão do meu lado, para elas performarem melhor e crescerem junto comigo. E daí você vai ganhando habilidade social. Se eu estou comprometida com o outro, estou comprometida comigo, com certeza eu tenho um olhar para o comportamento e para as relações muito melhor do que eu teria se eu não estivesse me desenvolvendo. Garantindo isso, a gente passa a ter o quê? Soluções inovadoras. O ambiente está muito mais ameno para o pensamento. Não é um ambiente de ameaça, é um ambiente de inovação, né? Um ambiente onde as pessoas estão se sentindo confortáveis, um ambiente onde as pessoas estão criando coisas novas, elas estão sendo chamadas para criar essas coisas novas, elas não estão no risco de ser criticadas, elas não estão no risco de ser demitidas, ela está com uma pessoa que ela sente confiança para conseguir trazer as ideias e para junto estarem criando as ideias novas para aquele cenário. Então, assim, as soluções inovadoras que todo mundo busca, precisamos ser diferentes, precisamos ser inovador, a gente só vai conseguir ter se a gente conseguir trabalhar algumas coisas estruturais para elas surgirem. Não adianta estar num estado de afastamento, cheio de medo, preocupação, num ambiente que não é gostoso, tentando buscar uma coisa diferente. Não vai surgir. Alguns elementos têm que estar bem garantido para que essa solução inovadora surja. E a gente fala do primeiro exemplo de uma ideia inovadora,
que é o Uber. Eu acho que muitos de vocês já conhecem ou até já utilizaram. Ele entra num momento onde a situação era essa há muito tempo. Todo mundo, quando pensava em ter um transporte sem ser de carro, usava o transporte via táxi, né? Ou táxi ou ônibus. E o Uber foi pensando, por que não uma forma diferente? Por que não as pessoas chamarem um táxi pelo celular dela? E por que não, ele tem outras ideias, e por que não as pessoas compartilharem esses táxis para reduzir o custo? Então esse por que não são pessoas que começam a quebrar crenças. É dessa forma, é desse jeito. E por que não ser diferente? O que pode ser diferente para ser melhor? Então essa é a proposta de quem se compromete com a inovação, essa é a proposta de pessoas que não querem seguir simplesmente as regras e questionam, eu não aceito dessa forma, e por que não fazer diferente? Né? Outro exemplo que eu gostaria de citar, frente a essa crise que está todo mundo falando e todo mundo reclamando, não sei o que, é o Figueira Rubaiá. Há 2 semanas atrás ele saiu na Folha de São Paulo. Ele saiu na Folha de São Paulo como um exemplo que ele não está sentindo a crise. Por que ele não está sentindo a crise? Não parece um restaurante normal como todos os outros, não. Ele tem como valor de qualidade no negócio dele, como valor dele, a qualidade dos produtos. Então ele pode mexer em qualquer coisa, mas a qualidade do produto continua a mesma. Então o cliente dele continuou se sentindo atendido. Como ele venceu os custos que aumentaram, como ele venceu a logística, ele escolheu outras formas, mas ele escolheu que o cliente dele não ia ser afetado pela crise. Então, ele garantindo a qualidade do produto dele, ele está mantendo o faturamento igual aos anos anteriores. Outro ponto que eu gostaria de, outro exemplo que eu gostaria de trazer, a Honda também esse ano cresceu o faturamento dela. Então, assim, enquanto muita gente está falando, nossa, esse ano está difícil, esse ano não está dando certo, tem gente pensando em como estar fazendo dar certo. Então, assim, o que eu posso fazer para dar certo? Esse comprometimento de sempre estar melhor e sempre estar inovando. E a Honda é um carro que é prático, ele é relativamente barato, ele tem um conforto e ele atende exatamente a necessidade do cliente dele. Quando a gente pensa em soluções inovadoras dentro de um negócio, você tem que olhar quais são as soluções inovadoras que o seu cliente está buscando, é um olhar voltado para fora. Não adianta você olhar para dentro e para a tua empresa e achar, nossa, essa ideia é muito legal, se para o teu cliente não significa nada, não tira uma dor dele. Então, assim, quando a Honda faz o carro, e por isso ele ganha tantos anos as pesquisas do carro que está sendo mais vendido, ela realmente atende as necessidades que ela identificou no cliente como sendo as necessidades mais importantes para a compra de um carro. Preço, praticidade, design, conforto, garantindo essas 4 num elemento só, ele se torna o carro mais vendido. E outro que eu compartilho com vocês é o GoWork. Eu sou uma GoWorker, igual vocês, gosto muito de estar aqui pelo simples sentido que ele está trazendo uma coisa inovadora, que é essa questão da economia compartilhada. Então hoje as pessoas não têm mais a necessidade de ter alguma coisa, elas têm a necessidade de compartilhar, porque são tantas as coisas que a gente precisa ter. Então você entra com escritório compartilhado, casa compartilhada, carro compartilhado, roupa compartilhada, mudando toda uma linha de pensamento que a gente trabalhava no nosso passado, que é eu preciso ter para ser alguém, e hoje as pessoas entendem que não, elas precisam usufruir quando elas têm necessidade e não necessariamente ter aquilo. O GoWork entra com uma proposta muito nova, eu acho que é por isso que ele está crescendo, e se não bastasse ele estar nessa proposta, ele entra com essa segunda proposta de estar fazendo essa estimulação do empreendedorismo dentro dos escritórios dele, que é um diferencial entre os outros escritórios. Então, acho que era por isso que foi por isso que eu me tornei parceira e acredito nessa estimulação, nesse objetivo deles. E a gente entra no final dessa palestra com uma grande questão, né? Nós estamos vivendo uma crise ou nós estamos vivendo um momento de revolução? Pode ser uma crise ou pode ser uma revolução tecnológica. E daí eu queria que vocês olhassem um pouco para vocês e pensando, eu olho mais para a crise
ou eu olho mais para a solução de um mundo que mudou? O mundo não é mais o mesmo, ele está diferente. Quantas oportunidades vocês perceberam em 2015? Vocês vão terminar 2015 com os mesmos pensamentos que vocês começaram? Ou vocês perceberam que dá para fazer uma coisa nova para o ano que vem? Entendeu? Ou como é que vocês estão se preparando para 2016? Para não virar uma bola de neve e a coisa só aumentar. A gente tem sempre uma grande pergunta que a gente faz para todas as pessoas. Qual é o teu primeiro pensamento quando você acorda? Entendeu? Eu quero resolver, eu quero solucionar, eu vou me divertir hoje. Meu Deus do céu, eu preciso trabalhar. Se for meu Deus do céu, eu preciso trabalhar, vamos tentar voltar esse pensamento para encontrar o que você está pensando para pensar de uma forma melhor, para conseguir olhar para as oportunidades. Outra pergunta que a gente traz para você é o que você faria se soubesse que tudo estaria diferente em 2016. Imagina que a crise terminou. Era ela que estava te impactando? Ou existe muito mais coisa que você teria que resolver? E pensando nisso, é o que você se compromete em fazer diferente para amanhã. Essa é a minha ideia. A gente está aqui ao vivo, tem bastante pessoas aqui mandando perguntas. Algumas vai dar para responder aqui, outras eu não vou conseguir responder, mas vocês têm toda a autonomia para mandar um e-mail para mim e eu entro em contato com vocês. Como é muita gente que está assistindo a gente, eu não garanto que eu respondo todas em uma semana, um dia, porque tem muita gente assistindo a gente, mas eu garanto que a gente vai estar respondendo e recriando novas palestras. A gente já tem uma programada aqui no GoWork para o mês que vem, com um parceiro de contabilidade, ele vai estar falando para vocês, e a ideia é que essa educação empreendedora comece a existir e que vocês criem um hábito de aprender para trazer informações novas, para garantirem pensamentos novos. Eu de verdade espero ter sido útil para vocês. Estou aguardando aqui as perguntas de vocês. Tem alguma aí? Não, ninguém mandou, então. Eu acho que vocês estão pensando, hein? Então, assim, se vocês quiserem mandar depois, por causa das perguntas que eu fiz, se vocês quiserem, não sei se vocês gravaram, mas é essa ideia. O que eu estou fazendo diferente, qual é a minha responsabilidade, como é que eu estou regulando a minha emoção para garantir essas soluções inovadoras que todo mundo precisa ter. Boa tarde a todos. Obrigada.